Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Emanuel J. Santos e agora a gente está indo para o nosso terceiro momento da lógica do tarô aqui, nossa terceira fase de leitura, que são as obras de referência. Nos nossos encontros passados, a gente ficou preocupado em trabalhar com a descrição. Vimos como que o Ítalo Calvino usa a descrição única e exclusivamente e como isso é capaz de gerar uma boa obra. E agora a gente vai começar a qualificar essas cartas. Qualificar tanto quanto a imagética, quanto em relação ao texto. E para isso eu gostaria de mostrar algumas obras da minha coleção, da minha biblioteca. São obras que, portanto, eu conheço, referencio. É evidente que você pode ter acesso a outras obras, a sua linha de escrita pode caminhar para outros rumos, mas eu gostaria de apresentar as minhas obras favoritas para que você também tenha essa referência. Isso aqui não é apenas uma leitura bibliográfica, isso aqui também é uma forma da gente entender caminhos de leitura que nos permitam alcançar, né, o nosso objetivo, que é conseguir utilizar as cartas de tarô para a escrita. As obras que vão ser utilizadas aqui, que vão ser descritas aqui, elas não estão em ordem de importância, elas estão em ordem alfabética. Então, à medida em que eu for mostrando, eu vou falando um pouquinho sobre cada uma para a gente ver se ela é interessante, não é interessante para o seu projeto, ok? Então, a primeira obra é para quem lê em inglês. Ainda não temos uma tradução dela para português. É uma biblioteca visual da Letícia Barbier, em que ela trabalha com a história, com a publicação, como que as cartas foram publicadas. Então a gente não tem necessariamente aqui um baralho completo, mas temos uma série de imagens sobre cada carta. Então, por vezes, esse repertório visual é importante para a gente entender aonde a gente quer chegar, para a gente poder alcançar uma referência de uma determinada carta que nos foge, ou mesmo para ver de uma outra forma, encontrar um outro ângulo de observação. Gosto bastante dessa obra, espero que ela seja traduzida para o português em breve. O livro de Todd, Aleister Crowley. Para quem usa este tarô em particular, esse é o livro básico. A gente está para ter uma tradução nesse ano, por uma editora independente. A gente teve há muitos anos atrás uma edição da Madras, que já está esgotada há muito tempo. Então, por hora, o que a gente tem é acesso à edição em inglês. E aqui o Crowley sintetiza o material que ele forneceu para Frida Harris, a ilustradora do tarô, para a produção das imagens. E como esse é um baralho que tem por fundo, né, por foco, ser um baralho iniciático, aqui a gente vai ter referência à astrologia, à alquimia, a cabala. A gente vai ter outros atravessamentos de disciplinas do esoterismo ocidental. Eu acho bastante importante a leitura desse livro quando a gente quer trabalhar com elementos exógenos à carta. Então, quando a gente está olhando para o jogo, mas quer trazer uma atmosfera de mistério, uma atmosfera de magia, e isso é muito comum em filmes que flertam com o terror, que flertam com o suspense. Esse é um material fundamental. Vamos lá, tarô mitológico. Tarô mitológico a gente falou numa aula passada. Essa é uma obra que ela não dialoga com todos os sistemas de tarô, ela não dialoga com formas clássicas de cartomancia, mas ela é um elemento completo. Então aqui a gente vai ter uma jornada do herói muito específica, é uma outra ordenação das cartas que não aquela que a gente utilizou. A gente vai ter essa jornada do herói em cada uma das sequências numeradas. Então é um baralho coeso, eu acho ele bacana para a gente entender a estrutura, a proposta das autoras para a estrutura e como a gente pode explorar a estrutura nas nossas próprias histórias. Esse já é um livro mais simples, é o Cartas e Destino do A10. Ele já tem uma edição mais recente, mas eu não conheço. Essa é a edição que eu tenho na minha biblioteca. E esse livro eu considero importante justamente porque ele
trabalha a lógica de construção de frases a partir de uma imagética específica. Então tem uma série de exemplos nesse livro de sequências que me permitem escrever, que me permitem direcionar uma leitura cartomântica que, portanto, eu posso usar também numa narrativa. Inclusive, eu acho que eu vou trazer algumas sequências desse livro no nosso próximo encontro. Mais um livro em inglês. Essa é uma coleção, na verdade, da Tasken, que tem tarô, astrologia, bruxaria, ervas medicinais. Então, é uma coleção voltada e é um repertório imagético. Então, a gente tem texto e imagem dialogante. Naturalmente, a organização desse livro segue um determinado parâmetro. Os parâmetros desse livro são muito voltados para o Waite Smith, mas ainda assim, eu tenho um repertório imagético que lembra o livro da Letícia Barbier. Então, quando eu preciso de inspiração imagética, é esse livro que eu utilizo, porque ele vai trazer tarôs os mais diversos, os mais as edições mais específicas, coisa que a gente não acha normalmente no mercado, obras já esgotadas. Então ele também vale a pena nesse sentido. Para quem curte cinema, a figura do Alejandro Jodorowsky não é estranha. E não sei se todos os fãs do Jodorowsky sabem que ele era um profícuo praticante de tarô. Ele jogava em Paris todas as quartas-feiras no mesmo café. E atualmente um aluno dele ocupa esse papel. Então ele tinha mesmo essa questão da prática. A vocação dele é para o Marseille, né? Ele tem uma interpretação toda específica do Marseille, mas a vocação dele é essa. É importante a gente pensar que ele está tendo um olhar impressionista, ele está buscando essas primeiras inferências balizadas pela experiência dele. Então, é um livro para a gente ler com cuidado, pensando que não é tão simples, quando a gente está começando as nossas leituras, separar o que é a opinião do autor do que é a tradição estabilizada, né? Então, é importante a gente ter essas duas vertentes, né? A tradição do autor, a tradição estabilizada e a opinião do autor, porque é isso que faz o corpo semântico de cada carta aumentar. Mas é importante a gente também saber verificar essas diferenças e não necessariamente o Jodorowsky deixa isso claro no texto dele. Ele toma o texto dele como um texto definitivo. E a gente tem que ter esse cuidado de entender que todo texto, mesmo que seja nomeado como completo, definitivo ou o que quer que seja, não passa de um estudo de caso feito por um determinado autor. Então a gente pode buscar outras fontes. O Stuart Kaplan foi responsável pela US Game Systems, uma das empresas mais profícuas na produção de tarôs no mundo. E ele tem uma série de obras. Uma das obras mais famosas dele no Brasil chama-se Tarô Clássico, que eu recomendo. Mas aqui eu estou recomendando a Enciclopédia de Tarô para quem lê inglês, porque são 4 volumes, eu só tenho o primeiro. Nesses 4 volumes ele vai ter ele vai dissertar de forma extremamente acadêmica e enciclopédica sobre a produção do tarô, assim como o uso do tarô. Então, é um jogo bastante interessante entre aquilo que é histórico e aquilo que é do espaço do lúdico. Eu recomendo bastante também nesse sentido de ter uma gama intensa de imagens, né? Um recorte robusto, que também permite ideias quando você pensa em integrar o tarô na sua obra, no seu texto. Paul Marteau é um dos mais importantes autores franceses, o responsável pela estabilidade iconográfica e própria da cor também do tarô de Marseille. O Paul Marteau escreveu essa obra que não foi reeditada no Brasil, ela é um pouquinho mais difícil de achar, mas nessa obra ele descreve as cartas com muita agudeza. Então a gente pode, filtrando o que é significado das cartas, a gente pode utilizar as descrições dele com uma certa tranquilidade. A gente vai ter essa obra super recente,
da Isabelle Nadolny. É um livro de história do tarô, então ele também é um repositório de imagens, também é uma biblioteca, uma taroteca de imagens que acompanha a produção histórica. E eu acho interessante quando a gente está escrevendo um texto, quando a gente está buscando verossimilhança, a gente respeitar determinados meandros, né? Porque certos tarôs não existem em determinadas épocas, né? Eles são produzidos na época que eles cabem. Então, fica difícil a gente falar de um tarô do Crowley em 1800, sendo que o tarô foi terminado em 1945. Então, um livro como esse nos ajuda a dirimir algumas dúvidas quanto à produção e também quando a gente está usando literatura, cinema, até na nossa própria leitura, a gente é capaz de verificar se há verossimilhança naquele uso. Se aquela edição daquele baralho, aquele jogo de cartas, se ele realmente está sincrônico com a cena que está sendo produzida. Rachel Pollack é uma autora extremamente importante e aí a gente precisa perceber que ela também tem um vínculo com os quadrinhos, com a escrita fantástica. Ela foi uma parceira do Neil Gaiman na produção de algumas obras, incluindo o Vértigo Tarot. Então, ler a obra dela é ler um texto que é de uma pessoa que conhece de cultura, que conhece da cultura escrita e que possivelmente vai te inspirar dentro de uma lógica literária. Então a gente tem os 78 graus de sabedoria e a Bíblia clássica do tarô, essa lógica de usar como Bíblia é realmente mercadológica, não era muito a pegada dela, mas chama atenção mercadologicamente, não tem nada a ver com Bíblia, a não ser no sentido de ser um repositório, né, uma enciclopédia. E é muito interessante a forma como ela disserta sobre o Tarot Waite. Então, se você tem interesse no Tarot Waite, a Rachel Pollack, tanto com o 78 Graus de Sabedoria quanto com a Bíblia Clássica do Tarot, as duas obras são muito recentes, recentemente publicadas. Você vai ter um vocabulário coerente para lidar com o Waite. Essa é uma obra bastante polêmica, inclusive, particularmente, eu não recomendo esta edição, eu recomendo a edição anterior, por conta de algumas alterações que foram feitas nas cartas, que tiraram, né, algumas características próprias do baralho original do Papus. Mas por que eu recomendo essa obra? Um dos temas mais difíceis dentro da cartomancia é a questão da fenotipia, ou seja, qual que é a aparência das pessoas que você está vendo, né? E aqui o Papus ele coloca, né, o Dr. Gerhard Encausse, ele coloca a tradição cartomântica de aparência física. Então, o rei de paus, por exemplo, é um homem moreno de cabelos escuros. Aonde a gente vai ver um uso semelhante disso? Se você já leu Brida, do Paulo Coelho, você vai ver que essa frase está no livro. Então, existe uma tradição de apresentação de personagens a partir de características fenotípicas, físicas. E aí, quanto ao jogo, não nos cabe, né, julgar se isso é válido ou não, mas em relação à nossa produção escrita, é bastante interessante, né? É um contingenciamento interessante, é um limite interessante. Eu tenho que produzir um personagem já com suas características físicas determinadas. Vai ter uma série de traduções do Waite. Eu não vou recomendar uma ou outra como a melhor. Eu vou recomendar essa porque a que eu tenho é a que eu uso. E ela tem uma longevidade porque a gente percebe o uso dela na academia. E ela é de 1985. Essa tradução do Chave Pictórica do Tarot é uma tradução bastante interessante. E aqui a gente tem o olhar do Waite sobre o baralho dele. É o melhor olhar?
Depende, né? Mas é o olhar do autor. Então, quando você precisa entender alguns meandros de determinadas cartas, é interessante utilizar este livro. E por fim, lembra que eu falei lá no Crowley, que lá no livro de Thor, que a gente precisa ter alguns conhecimentos paralelos que atravessam eventualmente o uso das cartas? Para isso a gente tem esse livro do Robert Wang, o Tarot Cabalístico, um livro bastante completo, um livro bastante interessante no que tange aos vários usos que as cartas têm dentro das sociedades de mistério, né? Principalmente da Golden Dawn. Então, quando você está lidando com o fantástico, o maravilhoso, suspense, terror, normalmente esses temas se atravessam. E aí é legal a gente ter um conhecimento enciclopédico sobre esses temas condensado em um único livro. Bem, esse foi então o nosso momento de saber sobre obras. Agora, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o uso das cartas de forma randômica. Então, tira esse tempo para você dar uma olhada, veja se você teve interesse em uma outra obra, se é realmente o que você busca, se você quer ficar no campo descritivo, e aí a gente se fala no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.